Meus queridos irmãos, se observarmos cuidadosamente, veremos que nessa última perícope desse capítulo 10 e o primeiro versículo do capítulo 11, ela encerra as discussões iniciadas no capítulo 8. Lembram? Eu falei isso aqui, que a partir do capítulo 8 existe uma unidade temática que vai ser tratada pelo apóstolo Paulo, e nós precisamos então entender o bloco. Se nós procurarmos entender só tirando o texto do seu contexto, nós poderemos ter problemas, e eu falei isso aqui. No capítulo 8, Paulo vai descrever então o princípio da edificação pelo amor. E entenda-se, amor aqui não é ser conivente com o pecado, para dizer, não, nós temos que amar, então temos que ser simpático ao pecado, quem quer que seja. Não, não é isso. Paulo vai então tratar, ele vai desenvolver o princípio da edificação pelo amor. No capítulo 9, ele usa a si mesmo como um exemplo prático desse princípio. E vocês devem estar lembrando que ele vai discutir aquela perspectiva de que ele não foi pesado a ninguém. Ele preferiu ser independente. Ele teria o direito de ser remunerado por aquilo que ele fazia, mas ele prefere abrir mão disso exatamente para poder ter independência, para pregar, para falar aquilo que ele precisava falar, e de forma tão clara e tão direta. Já no capítulo 10, até o versículo 22, que foi alvo das nossas exposições nas semanas anteriores, Paulo apresenta uma advertência à igreja com base na história do povo de Israel. Lembram disso? Nós vamos voltar a esse ponto aqui. E agora, nessa última sessão, ele vai fechar a sua linha de raciocínio, a sua argumentação, iniciada no capítulo 8, de uma forma como ele sempre gosta de fazer, ou seja, aplicando os conceitos ensinados anteriormente de forma palpável, concreta, clara. É isso que é o objetivo dele nesse texto. Então, a ideia central desse texto é defender que a liberdade cristã, ela deve ser exercida com responsabilidade. Você não está livre para fazer o que você quer, sob o pretexto de dizer que você já é salvo e você pode fazer qualquer coisa. Não. Lembram quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele faz umas perguntas, entre elas ele faz indagar aqueles irmãos, dizendo, porventura permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? E a resposta é não. Então, essa liberdade de consciência, aqui Paulo vai mais uma vez tratar que ela deve ser exercida com responsabilidade, em amor ao próximo e em busca constante pela glória de Deus. E isso só é possível quando nós temos a Cristo como paradigma, a Cristo como padrão, e assim vivemos para imitar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, o paradigma ao qual nós devemos olhar para ele e desejar ser parecido com ele. Então, baseado nisso, eu quero refletir com os irmãos nessa manhã sobre o tema somente para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Eu destaco em primeiro lugar a liberdade com amor. Eu sei como é difícil nós pensarmos sobre isso no nosso dia a dia, nos momentos em que nós temos que tomar decisões rápidas, nos momentos em que às vezes nós reagimos aos impulsos da carne, não é? Quer seja numa explosão de ira, ou quer seja em um olhar lascivo, enfim, eu sei que isso é difícil, mas nós devemos buscar a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. E a liberdade, ela deve então ser exercida no amor. É interessante verificar que não é a primeira vez que Paulo vai utilizar a expressão todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas
são lícitas, mas nem todas edificam. Não é a primeira vez que ele vai usar isso, porque ele já usou lá no capítulo 8, né? Quando ele condenou, aliás, no capítulo, quando ele condenou a sensualidade entre os irmãos de Corinto. Então, a segunda vez é uma frase, é uma expressão já conhecida nossa, escrita pelo apóstolo Paulo. E lá, ele subordinou a licitude do que poderia ser feito à não conveniência para o cristão para praticar ato impuro e ao busca do domínio próprio, que é característica de quem tem o fruto do Espírito Santo, daquele que vive na dependência de Deus e que não serve mais ao pecado como escravo, como outrora nós servíamos. Mas agora, no versículo 23 desse capítulo 10, ele volta a usar a mesma expressão, a mesma construção fraseológica, numa estrutura que é conhecida como paralelismo antitético, porque trazem ideias diferentes que se confrontam, exatamente para expressar o seu pensamento com relação à chamada liberdade cristã, que deveria ser exercida não de qualquer forma, mas deveria ser exercida com amor e de forma a edificar ao irmão, aquele que está próximo de nós, e não para enfraquecê-lo com as nossas atitudes, já que essa pessoa poderia ficar escandalizada com aquilo que se estava fazendo. Então, no início desse capítulo 10, Paulo listou vários pecados que foram cometidos por Israel durante a travessia do deserto, e a gente deve lembrar disso, né? Esses pecados deveriam servir como um freio para que aqueles irmãos de Corinto não voltassem a cometer os mesmos erros, e por extensão serve para nós também. E que pecados eram estes que foram listados no início desse capítulo? Se você observar no contexto, era a cobiça, a imoralidade, a idolatria, pôr o Senhor à prova, e a murmuração, tão comum no nosso meio. Nós somos uma sociedade de murmuradores, isso é muito comum. Então isso não deveria voltar a acontecer entre os coríntios. Esses pecados deveriam ser combatidos com bom senso, com a busca da conveniência e o desejo sincero de fazer os outros crescerem em Cristo. A grande preocupação é com o próximo. É diferente de hoje. A nossa preocupação tem sempre sido colocada em primeiro lugar como sendo o meu bem-estar, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Isso é absolutamente contrário àquilo que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse texto. O cristão, meus queridos irmãos, antes de mais nada, ele deve buscar em primeiro lugar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a glória de Deus na sequência, nós estaremos buscando a felicidade. Ou seja, quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós buscamos também edificar ao irmão, a reboque vem aquilo que desejamos, e conforme nós entendemos, nós seremos abençoados de uma forma ou de outra, talvez não exatamente com aquilo que nós queríamos, mas com aquilo que Deus nos dá. E nós sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação nem sombra de mudanças. Pois bem, afinal de contas, nós sabemos que o nosso perfeito exemplo em todas as coisas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por amor a nós, Ele renunciou
a sua glória. E como nós já lemos nessa manhã, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Ele é o nosso exemplo. E quando nós somos conscientes disso, nos aproximamos dele, queremos saber mais sobre quem ele é, lemos a sua palavra, vivemos em comunhão com ele, de glória em glória. A marca de Cristo vai se tornando cada vez mais patente nas nossas vidas. Então, a liberdade em amor. A segunda coisa que eu destaco aqui nesse texto é a consciência com sensibilidade. Às vezes nós perdemos a sensibilidade, a própria consciência, ela é semelhante às nossas mãos. Aqueles que trabalham na enxada, nunca trabalhei, não é? Mas tem calos nas mãos, endurece aquela parte. O pessoal que toca violão, né, às vezes cria um calo e diz que esse calo é bom para tocar, né? Como eu não sei tocar também, não tenho calo. Então, a consciência é assim também, por ela ser bombardeada, e a gente ir abrindo mão daquilo que ela nos fala, ela vai endurecendo, ela vai sendo cauterizada, ela perde a sensibilidade. Como cristãos, meus irmãos, salvos pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos impulsionados pelo seu Santo Espírito para servir a Deus em novidade de vida, e não para escandalizarmos o próximo. Mas nós perdemos essa sensibilidade nos nossos dias. Nós não buscamos mais a glória do Senhor. Isso é horrível. E tratando então desse aspecto, Paulo volta a abordar assuntos dietéticos, ou seja, ele vai voltar a abordar assuntos que têm a ver com alimento. Lembram a discussão lá? Vai no sentido de que nós, ao entrarmos no mercado, ou a irmos a qualquer lugar, nós não precisamos estar preocupados com a procedência daquele alimento. Há 2 semanas, eu estive na reunião da APMT, recebemos um casal missionário que trabalha entre os árabes, e há entre eles há uma invasão árabe no nosso país, não sei se vocês sabem. Eu escrevi alguma coisa aqui no boletim. Nós somos cerca de 720 mil presbiterianos no Brasil, a denominação mais antiga dessa pátria. Pois bem, os árabes já são aproximadamente 1.200.000 muçulmanos aqui. Não só, eu falei árabe, mas não é só pelo nascimento, né, pela etnia, mas é pelo proselitismo. Muitos estão se convertendo ao Islã. E é interessante que eles têm um grande cuidado com essa questão de alimentação para seguir os rituais exigidos por Maomé no Alcorão. E então ele tem todo um ritual a ser feito. E lá, principalmente em Foz do Iguaçu, onde tem a maior colônia árabe e de muçulmanos no Brasil, os alimentos lá já vêm com um carimbo chamado halal. Você procura na embalagem, e se tiver essa palavra halal, então significa que ele está dentro dos padrões exigidos pelos muçulmanos, e aí eles comem. Interessante que o apóstolo Paulo vai tratar dessa perspectiva aqui, mas não numa frenesi tão grande quanto essa dos árabes ou qualquer outro, porque a premissa
que ele parte é muito simples. A premissa é de que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Sabe por quê? Porque Deus é quem é o soberano sobre todas as coisas. O Salmo 89, versículo 11, vai nos apontar para isso. Nada no mundo pertence a outro, senão ao nosso Deus. Ainda, presta atenção no que eu vou dizer, ainda que seja produzido por uma mão que não serve ao Senhor. Quando a gente trata de antropologia bíblica e a questão da queda, nós podemos verificar que há dois aspectos no ser humano que vão traduzir, vamos poder dizer que ele é a imagem e semelhança de Deus. Um é um aspecto da estrutura. Pois bem, assim como um pássaro tem asas para voar, os seres humanos recebem uma estrutura para glorificarem a Deus. Mas a outra parte, a parte funcional dessa estrutura, dos dons, dos talentos que Deus deu ao homem, isso foi perdido com a queda, porque o homem natural, ele não usa isso para a glória de Deus, mas ele vai fazer para o seu próprio desejo, e aí é onde está o erro. Mas todas essas coisas são frutos daquilo que João Calvino, reformador, vai dizer, vai chamar de graça comum. É aquilo que acontece quando nós adoecemos e vamos ao médico. Você não vai perguntar a ele se ele é crente, se não é, mas você vai se consultar, ele vai passar uma receita para você, e você, via de regra, vai lá e compra um remédio, vai ficar bom. Isso é graça comum. Pois bem, não precisamos ficar tão preocupados com essas coisas como muita gente fica, procurando o diabo em todas as coisas. Logo, meus irmãos, quando alguém que não é da fé cristã nos convidar para uma refeição, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos comer de tudo que é colocado na mesa, sem perguntar a sua origem. Porque se você perguntar a sua origem, não é por causa de você, não é por causa do ídolo em si que aquela comida está sendo oferecida, que Paulo já disse, eu falei aqui, Paulo disse que é oferecida a demônios. Não é por isso, mas é simplesmente por questão da consciência da outra pessoa que está ao seu lado e pode se escandalizar com aquilo que você está fazendo. É aí que o apóstolo Paulo aborda, aponta o cerne da questão, do problema, a consciência, não de quem come, mas do outro que vê você comer. E ele então encerra essa argumentação no versículo 30 com uma pergunta: como poderia eu ser censurado se estava participando com ações de graças? Nesse caso, é melhor não comer para não escandalizar. Sempre a perspectiva é para não escandalizar, não que haja algum poder que vai nos atingir. Mas, irmãos, uma terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto, a partir do versículo 31 até o final, versículo 33, que Paulo vai nos chamar a atenção para a forma como nós devemos viver. Ou seja, viver para glorificar a Deus. Viver para glorificar a Deus. E também no gabinete pastoral, um bom número de pessoas chegam para mim ou para qualquer outro pastor, buscando resolver alguns problemas seus, problemas da vida. Ou seja, elas querem resolver os problemas a fim de alcançarem uma vida mansa, uma vida boa.
E o lema normalmente das pessoas, não estou dizendo particularmente em termos de expressar isso num gabinete pastoral, mas o lema das pessoas, da sociedade que nós vivemos, é sempre esse, né? Eu mereço ser feliz. Já ouviram isso? Eu mereço ser feliz. Você já disse isso para você? Ou já expressou isso alguma vez? Eu mereço ser feliz. Humanamente falando, nenhum problema, tá legal. Mas, biblicamente falando, tem todo o problema. Está errado. Não é essa a perspectiva do cristão. Pensar dessa forma, meus irmãos, vai de encontro àquilo que a Bíblia nos ensina. Quando nos diz, não seja propriamente errado o pecado pensar assim, querer ser feliz, mas para o cristão verdadeiro, o que importa é a glória de Deus. A felicidade é uma consequência da glória de Deus. Mas não é isso que as pessoas querem, elas querem o imediato, o já, o aqui, o agora. Então a felicidade é agora, então elas buscam os prazeres da vida, mergulham no chamado hedonismo, o prazer pelo prazer, para buscar a felicidade, e elas não vão encontrar a felicidade. E quando nós pensamos assim, isso nos remete à mais conhecida pergunta, creio eu, do breve catecismo do Westminster. Lembram? Qual é o fim principal do homem? Vocês respondem? Blá, 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 blá. Não vi nada. Qual é o fim principal do homem? Pois bem, o apóstolo Paulo destaca o princípio máximo da existência humana, a busca pela glória de Deus. E isso então inclui aquilo que fazemos. Você é médico? Seja o melhor médico, não para ganhar dinheiro, não para ser famoso, mas para a glória de Deus. Você é advogado da mesma forma, você é comerciante, você é funcionário público, você é pastor. Você deve fazer isso para a glória de Deus nas mínimas coisas que você está estudando. Seja o melhor aluno, não para você bater no peito e dizer que é melhor de quem quer que seja. Você é concurseiro, vive a fazer concurso, procure isso, mas procure fazer para a glória de Deus. É dessa forma que devemos fazer. Ou seja, a glória de Deus deve ser buscada na nossa vida, na nossa casa, no nosso lazer, nos nossos estudos, no nosso trabalho ou qualquer outra coisa que nós venhamos a realizar. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Se assim não procedermos, nunca seremos verdadeiramente felizes, porque a felicidade está em Deus, em buscar a glória de Deus. Mas o mundo, de forma contrária, faz o quê? Ele busca a própria felicidade. A ordem está invertida. A ordem deveria ser buscar a Deus para ter felicidade. Eles buscam a felicidade, não a encontram, impedem as duas coisas. Será que você consegue perceber isso? E você pode avaliar isso na sua vida? O quarto e último detalhe: imitar a Cristo é o ápice da liberdade cristã. Imitar a Cristo é o ápice da liberdade cristã. A liberdade cristã não é meramente você achar que uma vez salvo, salvo para sempre, então você pode fazer tudo que você está livre. Engano seu. Engano seu. Numa palavra mais dura, se converta.
Se converta. Antes de abordar esse imperativo dado pelo apóstolo Paulo no primeiro versículo do capítulo 11, sede meus imitadores, isso aqui é um imperativo. Ele está dizendo assim, se você quiser. Não, ele está dizendo sede, então é um imperativo que deve ser cumprido. Então, antes de abordarmos esse imperativo, eu quero destacar que, originalmente, o texto bíblico em grego, ele não possui divisões, ele não possui capítulos, ele não possui versículos, mas era uma unidade textual. Eu não sei se vocês já viram algum manuscrito bíblico. Você não sabe nem onde começa, nem onde termina. É preciso que você estude para entender, porque ele é contínuo, é unidade textual. Foi aí que em 1227, um indivíduo chamado Stephen Langton, ele dividiu o texto bíblico em capítulos, 1227. E em 1551, um outro homem chamado Robert Estienne, ele introduziu a divisão de versículos por versículo, que visava facilitar o fluxo da leitura, como nós temos hoje. E hoje tem uma facilidade extra, né? Eu já expliquei isso aqui para vocês. Na versão revista atualizada, pelo menos, da Sociedade Bíblica, que é a que é utilizada por nós aqui, você vai encontrar algumas letrinhas em negrito. Por exemplo, sede está em negrito. Então, facilita para você entender que isso aqui é um novo parágrafo, tem uma divisão de assunto. Tá certo? Então, isso facilita bastante. Então, isso visa facilitar o fluxo da leitura feita pelas pessoas. Porém, por questões editoriais práticas, e aqui conta-se, né, não estou dizendo que isso aconteceu, mas fala-se, alguns escritores dizem isso, né, que isso foi feito, essa divisão, ela era feita não só nos gabinetes, mas era feita também andando de charrete. E alguns vão dizer que quando ele estava compondo essa divisão, a charrete deu um salto e ele errou aqui e colocou isso como se fosse do capítulo 11. Não estou dizendo por essas questões, mas o certo é o seguinte, que por questões editoriais práticas, o versículo 1 do capítulo 11, embora pertença ao fluxo iniciado no capítulo 8 e concluído no 10, ele foi deslocado para o 11. No entanto, isso fica claro que trata-se da conclusão do argumento do apóstolo Paulo, iniciado desde o capítulo 8 até o 10. Fica claro isso aqui. Pois bem, enquanto o mundo tenta imitar os seus próprios ídolos para a sua própria condenação, o cristão tem como ápice da liberdade cristã nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Não pense você que aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que você foi impactado pela mensagem pregada do Evangelho, que mudou a sua vida, foi para que você continuasse como sempre esteve. Não. A vida cristã tem um processo, um prosseguimento, que é exatamente a chamada santificação progressiva. Então isso é necessário, e para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, nós precisamos nos santificar a cada dia de glória em glória. Brilha Jesus. A gente canta, né? Da boca para fora. Parece que tem aquela distância dos 30, 40 centímetros entre, aliás, de pouco mais, né? De 20 centímetros, da boca para o coração. Parece que não nos ligamos àquilo que estamos falando. Aliás,
As palavras hoje no nosso mundo, elas perderam o significado, a semântica, né? As pessoas fazem releituras de palavras que têm os seus significados próprios, como as Escrituras Sagradas nos dizem. Então, é preciso que nós entendamos isso. Meus irmãos, se nós colocássemos em uma tabela diversos aspectos da vida cristã e comparássemos com o modo de vida do mundo, nós veríamos uma diferença abismal. Eu até postei hoje no Instagram, no meu Instagram, se você depois quiser ver, tem uma tabelinha dizendo exatamente isso. A diferença, tem os aspectos da vida, tem aquilo como crê o cristão, aquilo como o mundo diz que deve ser. Então nós deveríamos nos focar na coluna do meio que nós compartilhamos lá no Instagram. Deveríamos nos portar como verdadeiros cristãos que imitam a Cristo. Imitar o mundo é consequência do amor ao mundo, da amizade ao mundo, e nós sabemos que quem assim procede torna-se inimigo de Deus. Imitar a Cristo, servi-lo e temê-lo, vivendo para a sua honra e para a sua glória, fará de nós pessoas verdadeiramente felizes. Mas parece que as pessoas não querem o aqui e o agora, não é? Por isso, meus irmãos, nós devemos imitar o Senhor e para fazê-lo nós precisamos viver como Ele mesmo ensinou que nós deveríamos viver, pela a sua palavra. E aqui eu trago uma frase, um destaque extra para você nessa manhã, é que a ética cristã, ela está fundamentada na vida e na obra de Cristo. É necessário que nós sejamos seus imitadores, porque se assim fizermos, nós estaremos glorificando ao nosso Deus, que é o tema final. Agora vejamos como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, rápidas aplicações. Bem, em primeiro lugar, vivendo em uma sociedade que exalta o politicamente correto, como cristão nós devemos evitar aquilo que é chamado do extremo legalista, que poderíamos dizer que é uma ortodoxia teológica fria, gelada, meramente movida por filosofia, por uma sistematização clara de termos teológicos, mas sem praticidade, sem viver. Nós devemos evitá-la, como igualmente nós devemos evitar o liberalismo, que é uma heterodoxia diabólica. Esses dois extremos devem ser evitados, porque o que nós precisamos, na verdade, é nos aproximar mais de Cristo, da sua palavra. E diante disso, meus irmãos, o critério não pode ser o que é que eu posso ou não fazer, mas sim o que farei é para a glória de Deus. Entenderam a diferença? Outra coisa, o que farei edificará ao meu irmão. Observe que são perspectivas completamente diferentes. Ao invés de dizer o que eu posso ou não fazer para ser feliz, a sua posição, meu irmão, minha irmã, é essa: o que eu vou fazer vai glorificar a Deus, o que eu vou fazer vou edificar o meu irmão. Estes sim devem ser os nossos critérios para exercermos a nossa liberdade de consciência em amor. A segunda lição, meus irmãos, nós precisamos usar a nossa consciência com sensibilidade, não de forma cauterizada, mas usarmos a nossa consciência com sensibilidade para enxergar se estamos ou não
escandalizando as pessoas com aquilo que nós estamos fazendo. E aqui deixe-me trazer mais uma vez a claridade a essa perspectiva. Nós não estamos dizendo aqui de coisas claramente ensinadas nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a lei moral de Deus. Nós não estamos dizendo aqui que eu posso ter a consciência que roubar é certo. Tem aquele sujeito lá do escândalo lá do mensalão, acho que foi ele, ou do petróleo, não lembro agora, que desviava dinheiro e se reunia com outro, e os dois oravam, agradecendo a Deus por aquele dinheiro. Isso é roubo, deveriam estar na cadeia. Infelizmente não está, né? Nós estamos no Brasil. Mas não estamos falando desse tipo de pecado, mas estamos falando daquela parte mais obscura ou cinzenta, que nós não temos uma definição clara. Então, se aquilo que você vai fazer vai escandalizar, não faça, porque você deve ter sensível para não escandalizar essas pessoas, mesmo fazendo pequenas concessões, que embora pareçam inofensivas, podem ser pedra de tropeço para o outro. Eles vão se escandalizar. E você, né? Quando diz assim, tem os outros dedos virados para mim, né? Seremos responsabilizados por esses atos. Então, eu sugiro que você treine a sua consciência pelo Evangelho e não pelas normas do mundo, porque as normas do mundo é vantagem, né? Eu quero vantagem, eu quero prazer. Então treine a sua consciência pelo Evangelho. Lembre-se que Jesus agiu com sabedoria em todas as suas intervenções e jamais foi pedra de tropeço para fracos na fé, embora tenha sido pedra de tropeço para fariseus, para escribas, como Paulo vai nos dizer que ele é uma pedra de tropeço colocada em Sião, né? Pedro também fala sobre isso, para os maus. Terceira lição, preciso terminar aqui. Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos, e isso está registrado em Mateus 16, 24. Abra aí sua Bíblia. Mateus 16, 24. Veja o que nos diz esse texto sagrado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã não é uma vida mansa, é uma vida de renúncia. Se você quer ir a Jesus, você tem que negar-se a si mesmo, todos os dias tomar a sua cruz. Não é uma cruz de madeira não, viu? É a cruz da negação da nossa própria vontade, da nossa natureza caída, e devemos seguir a Jesus abrindo mão de todas essas coisas que impedem a nossa comunhão com o Senhor. Então devemos, meus irmãos, cada dia perguntar diante de Deus, quando tomamos decisão: isso glorifica a Deus? Se sim, faça. Se não, não faça, pois aí estaremos desobedecendo deliberadamente ao Senhor, como fez aquele povo na travessia do deserto, e como às vezes fazendo nas nossas vidas também, meus irmãos. A vida diária, a vida do crente, na sua vida, busque intencionalmente a glória de Deus, e com as suas atitudes também busque intencionalmente influenciar outras pessoas para viverem conforme os padrões bíblicos. Afinal de contas, Ele, Jesus, é o padrão máximo da conduta cristã. Devemos viver para a sua glória. E última lição, terminando: como cristãos, você não precisa imitar o mundo, você não precisa imitar os famosos vorazes da Lei Rouanet, você não precisa imitar os ídolos aí fora, porque eles passam. Eles têm suas vidas devassas.
às vezes curtas, meteóricas, infelizes. Você precisa imitar ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que você seja ridicularizado pela sociedade, mesmo que você seja ridicularizado pelos seus amigos, aqueles ditos amigos, mesmo que você seja ridicularizado e odiado, rejeitado pela sua própria família. O ápice da vida cristã não é outro senão imitar a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus viveu para a glória de Deus. E se nós imitarmos Jesus, nós também estaremos vivendo para a glória de Deus. E eu concluo meu sermão citando 4 sentenças que ajudarão a aplicar essa mensagem para as nossas vidas. A primeira: fomos chamados para a liberdade, e ela é uma bênção. Mas sem amor, ela se torna pedra de tropeço. Cuidado. Segunda sentença: na nossa vida, o alvo não deve ser agradar a nós mesmos, mas glorificar a Deus, edificar-se nele e servi-lo. Terceira: Cristo é o nosso modelo. Lembre-se de que ele renunciou tudo para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Então vamos imitá-lo. Portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que ele nos abençoe. Amém.